Quero compartilhar com você uma história, algo real, para trazer para nós uma reflexão, para analisarmos cada decisão que tomamos. Uma certa vez, um pastor em uma pequena cidade pastoreava sua igreja, junto com ele sua esposa e seus filhos. E nessa congregação tinha uma moça que queria e fazia de tudo para se envolver com o pastor. Mas o pastor, um homem muito prudente, sempre fechava todas as brechas, não dando nada para que essa moça pudesse ter liberdade com ele. Uma certa vez eles estavam decorando a igreja para um evento que teria ali. E agora essa moça entra às portas da igreja gritando: "Eu tenho um caso com o pastor." Todos os irmãos que estavam ali ficaram estarrecidos, ficaram indignados com o que ouviam a moça falando. A sua esposa rapidamente vem ao encontro dessa moça, indagando a ela, fazendo perguntas de como isso tinha acontecido. O pastor, ora, sem entender nada do que estava acontecendo, ficou ali apavorado com a fala dessa moça. Os que estavam ao redor da igreja, todos foram se aproximando para ouvir esta fala. "Eu tenho um caso com o pastor." A igreja rapidamente enche ao ouvir esta fala. O pastor, muito sábio, diz: "Olha, vamos conversar na secretaria da igreja." E agora entra dentro da secretaria da igreja o pastor, a sua esposa, os seus filhos e essa moça. E agora, dentro dessa sala, a esposa do pastor começa a fazer perguntas para a moça, para entender em que momento que foi e como isso tinha acontecido. O pastor, em todo o tempo, dizia: "Não é verdade, é mentira dela, eu nunca sequer dei confiança para ela." Mas ela insistia e dizia: "Eu tenho um caso com o pastor." As horas vão se passando e dentro dessa sala eles não conseguem resolver. De repente, então, o pastor começa a falar, a esposa fala, a moça, e toda aquela fala ali e ninguém chegava ao lugar algum. De repente, então, a moça olha para a esposa do pastor e diz: "Eu sei, tenho como provar como de fato eu tive um caso com o pastor." Então agora a sua esposa para e diz: "Então prove." E ela diz assim: "Olha, próximo da região íntima do teu esposo, ele tem uma pinta de nascença, uma marca de nascença." A esposa do pastor então diz: "Pronto, de fato eles tiveram um caso." Como que ela iria saber dessa marca de nascença dele, sendo que só eu e a sua mãe é que sabe disso? Então agora a esposa rapidamente diz: "Já acabou a discussão, não tem mais o que fazer." Imediatamente a esposa desse pastor, ela pede o divórcio dentro daquela sala. Agora esta moça sai para fora feliz porque o que ela queria, ela tinha conseguido destruir uma família. E os anos vão se passando e naquela cidade agora o pastor, devido todo aquele assunto está em toda a cidade, ele resolve ir para uma outra cidade mais longe, menor, como caseiro em uma fazenda. A sua esposa segue a sua vida normal, casa novamente e a sua vida segue. E os anos vão se passando e esse pastor se isola agora lá nesta fazenda, como caseiro, longe de tudo e de todos, porque a sua vergonha foi tamanha devido a todo este momento em que ele estava vivendo. E agora sozinho e solitário ele ficou dentro desta fazenda por 20 anos, sem seguir a sua vida. Teve o seu cargo da igreja, foi destituído da função a qual ele ocupava. A sua carteirinha de pastor foi retirada, o seu título, a vergonha que ele tinha, perdeu a sua esposa, perdeu os seus filhos, tudo que ele tinha, ele agora perdeu. Passou-se os anos, depois de 20 anos, agora essa mesma moça que outrora tinha inventado toda essa história, estava lá dentro da sua casa, no leito da sua cama, em câncer, em fase de câncer final. Agora ela liga para o pastor que estava sobre essa congregação, agora pastor, dizendo: "Pastor, eu preciso que o senhor venha à minha casa, porque eu preciso fazer uma confissão." Agora este pastor que estava nessa cidade pastoreando esta igreja, que há 20 anos atrás teve todo este escândalo, ele vai à casa desta moça. Ao entrar no quarto, ele se depara com toda essa situação, e essa agora não mais moça, mas já uma senhora, chorando aos prantos, magra, muito debilitada pela doença em que ela estava portando. Agora ela diz: "Pastor, eu preciso confessar algo."
O pastor agora chega mais próximo e diz: sim, minha filha, eu estou aqui. E agora ela começa a confessar dizendo: pastor, há 20 anos atrás eu me levantei contra um pastor desta cidade, a qual igreja que hoje o Senhor pastoreia, e o Senhor deve lembrar deste acontecimento. E o pastor disse: sim, eu me recordo do que aconteceu. E ela falou: pois é, pastor, o que eu falei foi mentira, eu nunca tive um caso com o pastor. Agora o pastor, quando ouve isso, ele diz: mas como pode você falar algo se não aconteceu? Eu não estou entendendo. E ela diz: então, pastor, um tempo antes ele foi fazer uma cirurgia e ele já estava prestes a entrar no centro cirúrgico, e eu sou enfermeira daquele hospital, era enfermeira daquele hospital, e eu olhei o pastor, ele já estava desacordado e já estava prestes a entrar para o centro cirúrgico, já estava de camisola e sobre ele estava um lençol, e eu fui depressa, ergui o lençol e vi aquela pinta e falei: tá aqui aonde eu vou conseguir usar para destruir a vida dele. Eu nunca tive um caso com o pastor, eu nunca tive contato com ele, mas foi nisso que eu vi. E simplesmente ao chegar na igreja eu falei isso e a esposa dele acreditou e tudo isso aconteceu. Agora ela confessa o seu pecado diante do seu líder, arrependida de algo que ela tinha feito há mais de 20 anos atrás. Agora este pastor ora por ela. Passou-se algumas horas, essa mulher agora veio a óbito. E este pastor agora liga para o seu pastor distrital e diz: olha, pastor, nós precisamos reparar um erro grave que aconteceu. Ele conta toda a história para este pastor. Este pastor vem até ele, juntos agora eles vão até a casa, até a fazenda onde este pastor, que agora não era mais pastor, morava sozinho. E ao chegar na casa, um lugar muito distante dentro desta fazenda, eles olham de longe essa casinha e eles vão chegando. Agora este pastor vem e recepciona eles, né, perguntando o que eles estavam fazendo ali. O pastor agora diz: nós viemos neste lugar para reparar um erro. E agora o pastor conta para ele o que tinha acontecido, o que esta mulher tinha feito, a revelação. E agora o pastor diz: pois é, pastor, o Senhor está aqui agora para devolver a minha carteirinha, para restituir o meu cargo. Mas junto com esta carteirinha, a minha esposa vem também, os meus filhos vêm junto. E o pastor diz: é isso, nós não conseguimos mais. O que eu quero deixar para você, essa reflexão dessa história, que é um fato que aconteceu, uma história real. Que muitas vezes nós somos levados por coisas que acontecem no momento. Nunca tome nenhuma decisão no calor do momento, porque isso pode ser algo que vai definir a tua história. Esta mulher, ela não deu ouvidos, ela não deixou o pastor se defender. Simplesmente ela acreditou em uma fala daquela mulher e ela colocou o seu casamento, ela colocou o seu ministério, tudo em jogo, riscando e perdendo tudo. E este pastor perdeu tudo por uma simples mentira. Que quando chegar aos teus ouvidos falas, que de fato você vai ver se procede isso ou não, porque nem tudo que nós ouvimos procede e nem tudo que nós ouvimos de fato é verdade. Nunca haja no calor da emoção. Nunca tome nenhuma decisão precipitada no momento. Sempre peça um tempo, vamos orar, porque eu tenho certeza, se essa mulher deste pastor, ao ouvir esta fala, tivesse dito: vamos orar, e o Senhor vai mostrar quem é quem, Deus certamente se revelaria. Deus jamais deixaria alguém inocente pagar um preço. O que eu quero deixar para o teu coração: nunca tome uma decisão no calor do momento. Sempre ouça os dois lados. Nunca tome uma decisão baseada em apenas falas. Nunca tome uma decisão baseada em apenas boatos. Nunca se deixe levar por falas ou ser influenciado por pessoas. Mas sempre tenha a tua essência e sempre ore ao Senhor, porque Ele sempre vai revelar a verdade. E eu quero que essa história fique no teu coração, que você medite neste fato que de fato aconteceu, que nós possamos analisar melhor as falas que vêm até os nossos ouvidos, que não venhamos agir por impulso e nem por a emoção do momento, mas que possamos estar ali, calmos, tranquilos, para tomar qualquer decisão que possa definir uma história. Deus te abençoe.